Essa é a correção da tarefa sobre regressão logística. Vamos lá. Como sempre, eu vou copiando as perguntas aqui para o meu script e vou fazendo, tá? Então, vamos ver. A primeira coisa que tinha lá no exercício era esse comando para carregar os dados vogais PB e filtrar aqueles erros de medição. Enfim, vocês já devem estar bem familiarizados com os dados. A gente tem aqueles pontinhos lá de F1 acima de 900 Hz que a gente tem filtrado, né? Então, vamos carregar os dados e filtrar, tá bom? Vou chamar esses dados de PB, de Português Brasil, e eu tenho que carregar os nossos pacotes, né? Eu estou sem nada carregado aqui. Então, vou precisar do tidyverse, vou precisar do sjplot. O sjplot eu já tinha carregado. Vou precisar, acho que o language.r a gente não vai usar para o dever de casa, mas eu já vou carregar mesmo assim. Vai que precisa. Deixa eu ver. Language.r. E vou deixar por enquanto assim. Se eu precisar. Ah, não, a gente vai precisar do ARM para usar o invloaded, né? Então já vou carregar também. ARM. Ele dá uma incompatibilidade com o select, mas aí a gente especifica se precisar, tá? Então vamos lá. Então vou usar aqui o meu read CSV, abro as aspas e dou um tab para ele navegar aqui, está dentro da minha pasta data, e é o vogais PB CSV. Então estão aqui meus dados carregados, prontinho, apareceram. A gente tem que filtrar, né? Vamos filtrar então. O meu PB vai ser igual ao PB, e então select, aí eu vou querer dentro de F1 apenas aquilo que for menor que 900 Hz, né? Mantendo apenas valores abaixo de 900 Hz. Prontinho. Então, nós temos 234 observações por enquanto. Quando eu filtro... não é select, é filter. Não sei se eu falei filtrar e escrevi select, né? Filter. Tá. Filter F1 menor que 900. Então, tá. Tenho 234 observações. Quando eu filtro, cai para 232, né? Então, tira aqueles dois dados, erros de medição, né? Se a gente quiser dar uma olhadinha aqui, eu posso só colocar o PB, ele me dá as primeiras linhas. Então, eu tenho aqui 232 observações das 3 variáveis. As vogais, as 7 vogais orais tônicas do português, valores de duração em milissegundos, valores de F1 em Hertz, tá? E aí, vamos lá. Antes da primeira pergunta, tinha essa outra instrução lá, né? O nosso objetivo vai ser modelar a probabilidade da vogal ser A, dada a duração e o F1, tá? E para isso tem que criar o contrast coding. Talvez, para quem acompanhou bem a aula o vídeo de regressão logística e foi fazer o DV, eu penso que aqui seria o único ponto assim do pulo do gato, né? Porque lá no DV, no vídeo, eu usei uma variável preditora que era binária, né? Eu coloquei para a gente prever a faixa etária, que era old e young, só tinha 2. Então, um a gente codificou como 0, o outro como 1, né? Aqui, a ideia é modelar, prever, explicar a probabilidade da vogal ser A e não ser qualquer uma das outras. Então, aqui é como se a gente está fazendo 2 grupos de novo, só que um grupo é vogal A e o outro grupo é não vogal A, qualquer outra vogal, tá? Então, talvez só aqui que pode ter sido um pulo do gato, assim, tá? Então, vamos lá. A gente vai precisar criar uma nova coluna, tá? Então, eu uso o mutate para isso. E eu vou criar uma nova coluna chamada A, tá? Uma nova variável lá no nosso table, que vai ser A, tá? E nesse A vai ter o contrast code, tá? Aí, para eu criar esse contrast coding, eu vou codificar como 0 e 1, mas eu quero que o R leia esse 0 e 1 como fator, e não como número, propriamente dito. Então, eu posso, já de cara, colocar aqui um S-factor, e dentro desse parêntese do S-factor, eu coloco o que eu preciso, tá? Se os parênteses for ficar confuso, porque a gente vai ficar com 3 parênteses no fim para fechar os parênteses que a gente está abrindo, você pode sempre dar Enter assim, e já deixar os parênteses abertos em cima, fechado embaixo, e põe o que você quer no meio. Às vezes facilita visualizar o que está acontecendo,
tá? Então, eu já posso de cara colocar o S-Factor, já botou os parênteses, e dentro dele eu vou com o meu if-else agora, que é a função que eu vou usar para criar o 1 e o 0, tá? Então, lembrando que o if-else, ele toma 3 argumentos. O primeiro é a condição, aí o segundo é o que o R vai fazer se a condição for verdadeira, e o terceiro se a condição for falsa, tá? Então, aqui a condição é a coluna vogal, estar escrito, aí tem que ser igual, igual, porque é quando está escrito, tá? Se estiver escrito A, entre aspas, porque é um string, tá? É uma letra. Então a condição é essa. Se na coluna vogal estiver escrito A, aí o que é para fazer? Se essa condição for verdadeira, dentro dessa coluna nova A que eu estou criando, coloque o número 1. Se essa condição for falsa, coloque o número 0. Tá? Esse é o código, esse é o contrast coding que eu criei para dizer que A, o número 1 representa o A e o 0 representa todas as outras demais vogais juntas. Tá? Então, quando eu rodo isso daqui, se eu pedir para olhar de novo as primeiras linhas do PB, tá aqui, né? Então, tem essa nova coluna aqui chamada A, e quando aqui é A, aqui está 1, que é o caso das duas primeiras linhas, aqui é I está 0, O está 0, I 0, O de novo 0, U 0 e assim por diante. Então, deu certo, tá? A gente funcionou aqui o nosso contrast coding. Agora vamos lá para as... Vou colocar as 4 primeiras perguntas, que todas elas a gente vai responder com o mesmo código, tá? Que é a parte do EDA, Exploratory Data Analysis. Então, desde a última correção, eu tenho falado para vocês que a maneira que eu coloco as perguntas da tarefa de casa é uma maneira de forçá-los a seguir uma rotina de análise de dados, tá? Que a primeira de todas a gente chama de Data Wrangling. Deixa eu escrever aqui, que eu não sei se eu já falei isso para vocês. Em inglês, né? Data Wrangling, que é manipulação dos dados, que é isso que a gente fez. É carregar os dados, selecionar as colunas que precisa, filtrar alguma coisa que você já sabe que precisa filtrar. No caso aqui vai ter que fazer um contrast coding para adicionar uma nova coluna. Por exemplo, esses dias eu estava fazendo uma análise e os meus sujeitos estavam codificados por números. Números aleatórios, grandões. E eram falantes do Ceará e falantes de São Paulo. E eu queria uma nova coluna que fosse assim, CE1, CE2, CE3, SP1, SP2, SP3, para os gráficos, na hora dos gráficos. Então, essa parte eu incluo nesse Data Wrangling, que é o que a gente já fez aqui em cima, tá? Então, os dados estão manipulados porque a gente precisa, a gente segue para a próxima etapa, que é a análise exploratória dos dados, que envolve gráficos e olhar para os números de tendência, tá? Médias, medianas, etc. Tá? Então, vamos lá. Então, estatística descritiva, média e duração, média e desvio padrão de duração em F1 da A versus as demais. Então, qual é a média, média. Estou pedindo média de tudo, né? Então tá, então vamos lá. Para isso a gente vai pegar o PB e vai usar o nosso summarize, tá? Então, eu vou aqui usar o summarize e deixa eu ver o que eu quero, que eu estou pedindo. Estou pedindo média da duração do que está 1 e do que está 0, né? Do Y das demais, e média de F1. Então tá. Então vou colocar só M, tá? Para média. Vou colocar assim, ó. Média do vai ser igual a min. A gente tem que agrupar primeiro, né? Porque eu quero o que é A e o que não é A. Então, peraí. Primeiro eu preciso fazer um group by. E eu vou agrupar pela minha coluna A. Se eu quisesse olhar para as médias de cada uma das vogais, desvios padrão de cada uma das vogais, eu agruparia por vogal. Mas eu já vi que na pergunta eu quero duração de A e duração das demais como um grupo. Tá? Então eu vou agrupar pela minha coluna A, para ele me dar o que está como 1 e o que está como 0. Então eu vou agrupar por A, coloco um outro pipe aqui. Aí pronto, eu vou querer então média da duração, então vai ser min dur. Vou querer e média de F1, só isso, né? Média de F1. Coloco min F1. Não estou pedindo desvio padrão. Bom, pelo menos não nessas perguntas. Então vamos lá. Rodei, ele me dá aqui embaixo no console, né, o meu resultado, o meu table. Então 0 representa o grupo de todas as vogais que não são A, e o 1 representa a vogal A, tá? Então, primeira pergunta, qual é a média de duração da vogal A? É o 1 MDU 111 milissegundos. Qual é a média de duração das demais vogais como um grupo? É o 0 MDU
arredondando aqui, 100 milissegundos. Então, análise exploratória de dados, a gente já começa a conjecturar o que pode acontecer lá no modelo, né? Então, já estou vendo que a gente tem 100 para 111 milissegundos, uma diferença, né? E que faz sentido porque A é a vogal mais baixa, né? E quanto mais baixa a vogal, mais longa. Quanto mais alta, mais curta, né? E mesmo tendo as médias baixas e médias altas agrupadas, tá mais curta a média, né? 100 versus 111. Aí depois, média de F1 da vogal A é o 1, MF1 708, e aí média de F1 das demais vogais como um grupo, 428, tá? Então, uma bela de uma diferença, né, para o valor de F1, e faz sentido, porque quanto mais baixa a vogal, maior o F1, quanto mais alta a vogal, menor o F1. Então, de novo, mesmo as demais vogais estando misturadas, ficou uma diferença aqui que eu já posso, já começo a adiantar aqui o que será que vai acontecer, né? Aí vamos lá, uma outra etapa do EDA, que é olhar para gráficos, tá? Eu já falei no outro vídeo, tanto faz. Você olhar primeiro o gráfico, depois números, olhar primeiro os números, depois os gráficos, vai por predileção, assim. Eu gosto de olhar gráficos primeiro, mas enfim, vamos lá. Olhando para o gráfico da probabilidade da vogal ser A em função da duração, aparenta haver efeito da duração sobre a probabilidade da vogal ser A. Então vamos lá, aqui a gente vai precisar de um box plot, tá? A gente vai olhar no Y, a gente vai colocar probabilidade de ser A, tá? Então vamos lá, vamos começar com o nosso ggplot. O nosso dado é o PB. A nossa estética, vamos lá, eu vou colocar o Y primeiro aqui, que o Y, tanto faz botar o Y ou o X, tá? Mas deixa eu já pensar aqui na nossa variável resposta. É a nova coluna que eu criei, A, que está codificada como 1 ou 0. Então, 1 é a probabilidade de ser A e o 0 é a probabilidade de não ser A, tá? No X, eu pedir em função do quê? Em função da duração. Então, no X eu vou colocar dur, tá? Eu vou querer fazer um geom boxplot. E vamos ver, se eu só fizer assim, eu já tenho uma figura aqui suficiente. Depois a gente pode colocar título, né? Pode colocar a média dentro, mas vamos dar uma olhada como é que fica assim. Enquanto ele vai rodando, eu já vou escrevendo aqui do lado, para se a gente quiser colocar aquela bolinha da média dentro, tá? Vai ser um stat summary. E dentro dele não precisa colocar nada, vou colocar só a cor, tá? Então vou pedir aqui uma cor. Vou colocar vermelho. E vou colocar uns nomezinhos, tá? Deixa eu colocar aqui. Labs. O X, vou colocar duração. E para o Y, eu vou colocar... Vou escrever probabilidade A. Tá? Para ficar assim, probabilidade será. Mas estou estranhando o meu plot não ter aparecido aqui. Deixa eu rodar isso aqui de novo. Me deu mensagem de erro e nem apareceu. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Bom, então deixa eu puxar um pouquinho para cá, que acho que dá para ver melhor, né? Então aqui a gente tem, no eixo Y a gente tem a probabilidade da vogal ser A, então 1 é a probabilidade dela ser A, 0 probabilidade de não ser A, tá? E no X a gente tem a duração. Então a gente está tentando prever a probabilidade da vogal ser A através da duração. Dado uma duração, qual a probabilidade da vogal ser A? Então a gente vê aqui os box plots se sobrepõem um pouco, né? Mas as duas linhas aqui das medianas estão separadas, né? As bolinhas vermelhas são as médias e o tracinho vermelho é o erro padrão. Eu chuto que os tracinhos de erro padrão não estão se tocando aqui. Então, um possível efeito, né? Eu já pensando aqui, mas tem alguma sobreposição, aquela diferença que a gente já tinha visto nos números, né? As vogais A têm uma duração maior, as outras vogais uma duração menor. Então, olhando para o gráfico da probabilidade da vogal será em função da duração, aparenta haver efeito da duração sobre a probabilidade será? Eu nem sei o que eu coloquei de resposta lá no Google Docs, viu? Eu não sei se eu aceitei os dois, porque olhando aqui para mim eu fico na dúvida.
sabe? Eu fico na dúvida. Aparenta ter efeito, porque as duas linhas aqui das medianas estão separadas, as bolinhas das médias estão separadas e os tracinhos de erro padrão não se encostam. Mas, ao mesmo tempo, são caixas que se sobrepõem bastante, né? Então, enfim, extrapolando o exercício, o item lá que está marcado, olhando como um analista mesmo, aqui eu fico meio na dúvida. Eu estou mais imaginando que vai ter um efeito de duração, mas não ficarei surpreso se não tiver, tá? Vamos ver aqui, eu acho que eu peço depois em função de F1, né? Isso, a pergunta 6 é exatamente a mesma coisa, só que um gráfico em função de F1. Então, olhando para o gráfico da probabilidade da vogal CA em função de F1, aparenta ter efeito? Eu vou pegar o mesmo código, vou reciclar esse código aqui, copiar e colar, e eu vou trocar o X para F1, e o título aqui do X eu vou trocar para F1 também. Já vou rodar esse gráfico. Para o F1 é muito mais claro um efeito do F1 sobre a probabilidade da vogal será, né? E lembra disso no vídeo, tentei enfatizar e deixar claro que numa regressão logística, como a gente não tem uma unidade de medida aqui no Y, né? São uma coisa categórica, né? E de duas opções, ou é A ou não é, então não tem uma unidade de medida aqui. Por isso que a gente modela a probabilidade de ser alguma coisa, tá? Então aqui o efeito já está muito mais claro, né? As caixas não se sobrepõem nem um pouco, as médias estão muito distantes, as medianas muito distantes também, e está de acordo com o que a gente viu lá nos números, né? O A tendo uma média e mediana de F1 muito mais alto do que o grupo das demais vogais, tá? Então com isso a gente vai para o nosso primeiro modelo. Já vou copiar aqui as perguntas de 7 a 11. Então vamos lá, deixa eu puxar aqui agora para a gente ter mais espaço no script. Então o nosso modelo 1 é a probabilidade CA em função de duração e F1. Então aqui a gente já tem uma regressão logística múltipla, né, multifatorial, que a gente vai colocar já de cara duas variáveis preditoras, duração e F1. E aí tem várias perguntas, mas para responder as perguntas eu vou criar um modelo primeiro, tá? Vou chamar esse meu modelo de M1, tá? Vou facilitar aqui. Então, M1, vou usar a minha função GLM, né? Generalized Linear Model. E aqui a sintaxe é a mesma da regressão linear, tá? Então é a minha variável resposta, a primeira, é a coluna que a gente criou com o código, tá? O código de contraste lá. Então vai ser o A em função da duração mais F1. Os nossos dados são o que eu chamei de PB, e aqui o argumento que a gente precisa colocar, né, é o family, que para o caso da nossa regressão logística é o binomial, tá? Eu posso colocar assim como eu coloquei, ou poderia ser sem as aspas, poderia ser assim, ó, binomial e com os parênteses, tá? Tanto faz escrever assim, binomial com os parênteses, ou só escrever binomial com aspas, tá? Tem uma coisa que eu não sei se eu falei no vídeo, mas eu vou falar aqui. No vídeo, eu lembro que eu falei que regressão linear, regressão logística, ordinal, tudo faz parte de uma mesma família, que é a família dos modelos lineares generalizados, né, os Generalized Linear Models. E tanto é que se eu quisesse, os modelos lineares, a gente estava rodando com a função LM, né? E aí dentro era a mesma coisa, é Y em função de x1 mais x2 e assim por diante, e no final os dados, né? Não tinha family. Mas como uma outra maneira de dizer que a regressão linear faz parte da família de modelos generalizados, eu posso rodar uma regressão linear usando a função GLM também. E aqui eu coloco y em função de x1, x2, x3, quanto que eu quiser, coloco as interações, coloco os efeitos aleatórios que a gente ainda vai ver, coloco data, aí em family eu preciso escrever aqui. Aí em family, se fosse uma regressão linear, eu colocaria Gaussian, assim, ó, que é gaussiano, né, que vem de distribuição normal, tá? Mas, enfim, só uma informação que eu não lembro se eu falei no vídeo ou não, tá? Mas esse aqui está o nosso modelo, então. Rodei o nosso modelo, ele apareceu ali, e eu vou pedir logo um summary dele, para poder responder as nossas perguntas, tá? Um summary de M1.
Ele aparece aqui embaixo, vamos puxar. Eu quero ver as perguntas também. Então vamos lá, pergunta 7. Qual é o valor do intercept, o coeficiente linear em log odds? Então a gente vem aqui para intercept, o valor é esse daqui, tá? É o menos 34,3418. Se fosse arredondar, menos 34 mesmo, tá? O que quer dizer o intercept? A interpretação, ela é a mesma nos modelos, em todos os modelos de regressão. O intercept sempre vai ser o valor do y quando todos os x estão em zero, se eles forem numéricos contínuos, ou no valor de referência, se eles forem categóricos. Isso é para todas as regressões. Tá? O intercept sempre vai querer dizer isso. O que muda aqui é porque a gente está numa escala diferente, né? Uma escala de probabilidade sobre a qual a gente não tem costume de pensar, né? Que são o tal dos log odds. Mas, enfim, a interpretação é a mesma. Esse aqui, menos 34, é a probabilidade em log odd da vogal ser A quando duração é igual a zero e F1 é igual a zero, tá? Então, se eu tenho um F1 igual a zero e uma duração igual a zero, qual a probabilidade dessa vogal ser A? É uma probabilidade baixíssima, né? Por mais que a escala em log odd seja uma escala difícil de raciocinar, porque a gente não está acostumado, eu começo interpretando pelo sinal, tá? É uma probabilidade negativa. Então, lembra que na escala de probabilidade mesmo, ela vai de 0 a 1, né? E 0,5, 50% de probabilidade é o meio do caminho. Então, se eu tenho menos de 50% de probabilidade, é pouca probabilidade, né? A gente acredita mais que não seja. E se for mais de 50%, a gente acredita que seja. Os log odds, o centro dela está em zero. E o que a gente acredita que é boa probabilidade, é positivo, porque ele vai até mais infinito. E para baixo ele vai até menos infinito. Então, se eu olho uma probabilidade em log odds negativa, eu já interpreto que é baixa a probabilidade. E o valor? Lembra que eu dei no vídeo aqueles valores para usar como referência, né? Eu dei o 2 e o 4. O 2, o mais 2 é 90% de probabilidade. O menos 2 é 10% de probabilidade. O 4 é 99% de probabilidade. O menos 4 é 1% de probabilidade, né? Aqui a gente tem menos 34. Então eu não sei o valor específico em probabilidade, mas eu sei que vai ser 0,000 um monte de zero, tá? É muito baixo. Agora, ao mesmo tempo, isso é pouco informativo para mim, porque que vogal que tem duração 0 e F1 zero? Nenhuma, né? Então a probabilidade de ser A é realmente baixíssima, assim como a probabilidade de ser qualquer vogal é muito baixa, porque não tem vogal com duração 0 e F1 zero. Se isso aqui não fosse um modelo, isso aqui é um modelo, é um robô, né? Ele pegou as informações que eu dei, pegou o que eu disse sobre esses dados para ele, ou seja, eu falei, ó, são duas alternativas, é binomial, tem dois preditores e tal, e pegou os dados e me cuspiu o resultado. Se fosse um ser humano me perguntando, se você perguntasse para mim, como professor de fonética, qual a probabilidade de ser vogal qualquer uma, algo que tenha duração 0 e F1 zero? Eu vou falar, nenhuma. Não é uma vogal, não existe. Não existe vogal com duração 0 e F1 zero. Mas o modelo ele calcula, né? Então ele ainda me dá uma probabilidade lá, minúscula, mas dá. Tá? Então essa é a interpretação do intercept. Pergunta 9. Qual é o valor do slope, coeficiente angular, para a duração? Então a gente tem aqui, ó, menos 0,02. Tá? Isso daqui é quanto que diminui do intercept para cada unidade de duração que aumenta. Parece que diminui pouco, né? Mas se você pensar qual é a unidade de duração que eu tenho, é milissegundo. E 1 milissegundo não é nada, nem foneticamente, tá? Não quer dizer nada. 100 milissegundos já começa a ser alguma coisa, tá? Então, se eu quiser pensar aqui para cada 100 milissegundos que eu aumento, ó, eu vou voltar para o box plot de duração. Se eu quiser pensar cada 100 milissegundos que eu aumento, ó, de 0 para 100, de 100 para 200, aí já é bastante, né? Vamos pensar de 10, tá? Ó, aqui está fatiado em 50, 75, 100, tá? Então, para cada 10 milissegundos que eu aumento, eu diminuo esse intercept em 0,2, tá?
para cada 10 milissegundos. Para cada 100, eu diminuo 2 logodds, tá? Aí aqui a conta não pode ser feita, eu não posso transformar esse logout para probabilidade, esse outro logout para probabilidade e fazer a subtração em probabilidade, porque a escala de probabilidade segue aquela curvinha S, lembra? Que tem aumentos e diminuições abruptas no corpo do S. Então, se eu quiser fazer alguma conta aqui para prever uma probabilidade mesmo, eu faço a conta usando o logout e o resultado da conta eu transformo para probabilidade. Digamos assim, que eu queira prever a probabilidade da vogal, de uma vogal que tenha, sei lá, bem aqui no meio, ó, 100 milissegundos de duração. Eu multiplico isso aqui por 100, subtraio disso daqui, e o resultado eu transformo de volta para a probabilidade com aquela função lá que aqui do ARM é inVloaded. Acho que a gente vai fazer isso ainda no dever de casa, tá? Vamos lá, pergunta 10. O que quer dizer o valor 0,05679? É esse daqui, no output do modelo. Este é o slope para F1, que também a gente pode dizer em português é o coeficiente angular para F1, que também a gente pode dizer que é o quanto que aumenta no intercept para cada unidade de F1 que eu aumento. Então, tem várias maneiras de eu colocar isso em palavras, né? Eu posso dizer que é o valor que aumenta a probabilidade da vogal ser A em logod para cada hertz que eu aumento em F1, tá? Então, de novo, aumentar 1 hertz é muito pouco, né? Vou colocar aqui o gráfico do F1, ó, aumentar 1 hertz não é nada, tá? Mas se eu pensar no aumento de 100 hertz, ó, aqui está indo de 200 para 300, 300 para 400, para 500, essas linhazinhas brancas aqui que o ggplot colocou, já são saltos de 100 Hz. Então, para cada 100 Hz que eu aumento na vogal, eu aumento, para cada 100, eu aumento esse intercept aqui em 5, tá? Então, uma vogal que tenha 100 Hz, a probabilidade em logod, em vez de menos 34, vai ser menos 29. 200 Hz, menos 24, e assim por diante, tá bom? Qual coeficiente não foi significativo? Aí a gente vai olhar aqui para a coluna do valor de P. Esse valor de P, de novo, para todo modelo de regressão, ele está testando se o valor que ele me deu, o coeficiente que ele me deu, é significativamente diferente de zero ou não. Então, esse intercept de menos 34 é significativamente diferente de zero? Sim, muito, né? O menos 34 em logod não é nada, né? Muito pouco. Então, está longe do zero. Esse logod aqui de menos 0,02 para a duração, ele é significativamente diferente de zero? Não. Ó, meu P deu alto. Então o modelo está me dizendo que ele está estimando uma diminuição da probabilidade, mas de maneira não significativa. Tá? E para o F1 deu significativo. Essa diferença aqui para o F1 deu significativo. Tá? Então qual não foi significativo? O slope para a duração, o coeficiente angular para a duração. Tá? Vamos lá, acho que aqui a gente vai calcular alguns números, fazer umas previsões reais mesmo, né, nas próximas perguntas. Vamos lá. Pergunta 12. Segundo este modelo, qual é a probabilidade em porcentagem, tá? Então aqui a gente vai tirar da escala logod e voltar para a escala de probabilidade. A gente vai usar o inVloaded. Então, segundo este modelo, qual é a probabilidade da vogal ser A quando duração e F1 são iguais a zero? É o nosso intercept. Tá? Então vamos ver aqui, o nosso intercept é esse valor que eu vou copiar. E aí, para eu saber o que é isso em probabilidade, eu vou usar a minha função inVloaded do ARM e simplesmente coloco o número aqui dentro com o sinal de negativo. Tá? O resultado que ele me deu é um resultado em probabilidade. Olha a notação matemática aqui de E-15, eu vou precisar de 14 zeros depois da vírgula. Tá? Então, a probabilidade de uma vogal que tenha duração zero e F1 zero, segundo o modelo, é de 0,0000014 zeros 15, né? Se eu ponho em porcentagem, ainda assim vai ser 0,13 zeros, aí esse número que segue, por cento, tá? Então, se eu for usar só 100 casas decimais, qual é a probabilidade? Zero. 0%, tá? Vamos ver. Tem mais pergunta?
Não, acho que é isso, né? O restante é para outro modelo. Tá, assim. Ah, tá. No modelo 2 a gente vai fazer mais cálculos de probabilidade. Vamos lá. Tá aqui. O modelo 2 e várias perguntas. Vamos lá. Já vou colocar todas as perguntas aqui, que é justamente prever a probabilidade diante de alguns valores. Então, o modelo 2 é a probabilidade será em função de F1, já que aqui o duração deu sem ser significativo, tá? O meu modelo 2 eu vou chamar simplesmente de M2. Vamos usar a função GLM de novo. É o A em função de F1. Eu podia copiar lá de cima, mas vou fazer porque é bom ir repetindo as coisas, né? O data é o que eu chamei de PB. E family, eu vou usar aqui da outra maneira. Binomial, vou deixar com os parênteses, tá? Então, M2, deixa eu pedir um summary aqui do meu M2. Summary M2, está aqui o output, tá? Então, ó, a minha probabilidade de ser A quando F1 é 0 ficou menor ainda, né? Era menos 35, 34, ficou menos 35. E o F1, o slope para o F1 era 0,06, arredondando, ficou 0,06 ainda, ficou a mesma coisa, né? Deixa eu ver. 0,5679, 0,5 diminuiu um pouco, na verdade, né? Então tá certo. Vamos lá, a gente tem as perguntas, tá? Perguntas 13, 14, 15, 16. Qual a probabilidade da vogal ser A, de novo em porcentagem, né? Então a gente vai usar o enveloped, se F1 é igual a esses valores aqui, ó. 400, ou seja, bem aqui, ó, onde está... Tô mostrando aqui no gráfico, tá? Bem aqui onde está a mediana das vogais que não são A. 600, bem aqui no meio do caminho, né? Se a gente pensar naquela curva em S, né, a curva logística, ela daria mais ou menos aqui assim, né? Então, bem no meio do caminho, 600. Depois 700, que é bem aqui na mediana da vogal ser A. E depois 800, que já é aqui para o final, tá? Então, vamos ver as probabilidades mesmo, tá? Tem duas maneiras de fazer isso. Eu vou fazer da maneira manual, que é o que a gente tem feito, e depois eu vou usar um pouquinho aquela função predict, que eu tenho falado para vocês em alguns vídeos, tá? Então, de maneira manual, vamos lá ver como é que a gente faz. Eu já vou colocar aqui o meu inv-loaded, porque eu vou querer a minha resposta em probabilidade, tá? Vou separar esses parênteses aqui só para organizar o meu código, vou esquecer que os parênteses do inv-loaded, tá? Então, vamos lá. O que eu quero primeiro? Eu quero a probabilidade de CA se o F1 for igual a 400. Então, eu começo tudo pegando o meu intercept, tá? Aqui dentro. Então, eu coloco meu intercept, tá? Que é esse daqui. E coloco Vou colocar ele assim, só para o menos ficar ali certinho, tá? Vou colocar ele mais, porque eu vou fazer uma multiplicação aqui, né? Então, para ele ficar certinho. Quero que o intercept menos 35, certo? Aí, se o F1 é 400, isso é quanto aumenta para cada unidade de F1 que aumenta. Então, eu quero exatamente esse slope aqui, vezes 400. Tá? É isso aqui que eu quero. Então, pronto. Essa aqui deu a minha probabilidade, tá? Então, aqui está em probabilidade. Qual a probabilidade da vogal ser A se tiver um F1 de 400? Eu tenho a minha notação matemática aqui com 5 casas decimais com 0. Então, em percentual, 100 casas decimais é 0. 0%, tá? Probabilidade zero de uma vogal ser A com F1 400. O que faz todo sentido, porque o 400 está bem aqui na mediana do grupo de vogais que não é A, tá? Esse número aqui eu vou colocar no console, seria 0,12345 e depois o número que está ali dentro, tá? 615491. Aí, se eu for colocar em percentual, eu tiro mais esses dois zeros, né? Aí dá isso daqui, o ponto vem para cá, tá? Aí se eu tiro isso daqui, continua sendo zero, tá? Então 0% vai ser a minha resposta. Vamos ver para o próximo. Eu vou só mudar esse 400 que está aqui dentro, tá? E se for 600? Então vamos fazer 600. Agora aqui eu já tenho uma probabilidade que dá para escrever, tá? Então eu tenho aqui arredondando, ó, 9%, tá? Então se o meu F1 for 600, aqui na imagem, ó, no box plot, é bem no meio do caminho, né? Entre
entre as duas caixas, tá? Então, se o F1 for igual a 600, a probabilidade dessa vogal ser A é de 9%, tá? Arredondando, 0,089, probabilidade 9%. Ainda é uma probabilidade baixa, né? Se eu tiver um F1 de 600, com esse modelo, eu vou concluir que a vogal não é um A, tá? E se o F1 for de 700? Aí, olha o salto que deu. Primeiro, eu fiz de 400 para 600, pulei 200 Hz. E a probabilidade foi de 0 para 9. Agora eu pulei só 100 Hz, mas olha o lugar que eu pulei, de 600 para 700, bem aqui, ó, onde está no meio das duas caixas, chegando bem na mediana do A. Então é esperado mesmo, que a gente esperaria que uma vogal que tenha 700, ó, ela tenha alta probabilidade de ser A. A probabilidade aqui é de 96%, tá? Esse daqui. E se for de 800? Vou dar um salto igual, de 100 Hz novamente. A probabilidade é de 99%. Tá? Se eu for arredondar, 100%. Né? Então a gente vê que os saltos de probabilidade eles não são constantes, justamente porque aqui eu estou modelando em probabilidade, esse meu box plot, mas se eu modelando em probabilidade, a curva que eu tenho aqui é aquela curva em S, e ela tem uma mudança abrupta aqui no meio do caminho. Tá? Se eu continuar aumentando isso daqui de 800 para 900, por exemplo, ó, 900 ou 1000, eu continuo dando saltos de 100 Hz, aqui ele já arredondou, né, para 1. Ele vai só aumentando. Aqui, na verdade, tem um monte de pontos decimais, né, que ele está arredondando. Na verdade, aquela curva em S, ela nunca chega em 1, ela vai infinitamente se aproximando de 1, e aqui para baixo também vai infinitamente se aproximando de 0, tá? Mas chega a um ponto aqui, dependendo de quantas casas decimais, que o R arredonda, tá? Qual é outra maneira que eu poderia fazer isso de modo mais automático? Aqui vai um extra para vocês. E para quem está caminhando bem com a linguagem de programação do R, talvez não seja muito. Se o que eu estou passando já está demais na sua cabeça, pode deixar isso aqui para daqui um tempinho, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente poderia fazer essas previsões de valores de maneira um pouquinho mais automatizada, tá? Eu vou criar aqui uma tabela, um data frame, um table, na verdade, tá? Que eu vou chamar de new PB, tá? Vai ser o meu novo PB, que é o meu PB que eu vou fazer uma previsão dele, tá? E aqui eu vou usar a função table, porque eu quero criar um table, tá? Eu vou criar um table com uma coluna chamada F1, e aqui no F1 eu vou colocar esses valores aqui que eu quero prever, 400, 600, 700, 800, tá? Eu vou usar um C de concatenar ou combinar, e vou colocar esses valores que eu quero. Então, eu quero que a coluna F1 tenha na primeira linha o valor 400, depois tenha o valor 600, né? E o 600, depois 700 e, por último, 800, tá? São os 4 valores que a gente usou aqui em cima. Então, tá. Eu vou criar esse table. Eu vou fazendo linha por linha, tá? Do meu código, só para vocês verem. Tá aqui, ó. O new PB, 4 observações de uma variável, tá? Se eu pedir para olhar aqui as primeiras linhas dele, aparece aqui embaixo, tá ele completo aqui, tá? Eu tenho uma coluna F1 com essas linhas aqui, 400, 600, 700, 800. Foi tudo que eu fiz, tá? Mas o que mais eu quero fazer aqui? Eu quero criar mais uma coluna, que é a coluna dos valores previstos, tá? Então eu uso mutate para criar uma coluna nova, e eu vou chamar essa coluna de thread, de prediction, tá? É o nome da minha coluna, é o título da coluna. E o que eu quero que tenha nessa coluna? Aí eu uso uma função do R chamada predict. É uma função que já vem do R, tá? Dentro dessa função predict, eu vou colocar 3 argumentos. O primeiro é o modelo de onde ele vai te fazer as previsões, tá? Então é o meu M2, tá? Eu quero que ele tire as previsões do meu modelo M2. O segundo argumento é o nome do table ou do data frame que eu estou usando, tá? Eu preciso colocar ele aqui dentro. E por último, no caso de regressão logística, eu preciso colocar o tipo de previsão que eu quero que ele faça. Porque se eu não colocar tipo, ele vai me dar as previsões em log odds. Mas se em type eu colocar response, ele já vai fazer todo esse cálculo manual que a gente fez. Ele vai fazer a conta do intercept com os slopes, com as multiplicações, e vai aplicar uma função para trazer de log odd
para probabilidade, já faz automaticamente, tá? É claro que o R sempre vai ter as coisas para fazer de maneira automática, tá? Peraí. Deu aqui. Preciso fechar alguma coisa? Tá faltando um parêntese aqui. Ah, tá, o parêntese do mutate. Pronto, agora vai. Então agora, veja que aqui no meu new PB aqui, eu tenho 4 observações de 2 variáveis, tá? E se eu pedir agora para ele me mostrar aqui o new PB, como é pouco, ele me mostra inteiro, tá? Então ele está me mostrando os cálculos que a gente fez anteriormente aqui, ó. Esses valores aqui que a gente recebeu, eles estão aqui numa tabelinha. Se eu clicar aqui no new PB, ó, inclusive como é pequeno, ele abre facilmente aqui numa nova aba, tá? Então eu tenho probabilidade da vogal ser A com F1 400. É esse daqui, ó. 5 casas decimais, depois do zero. Probabilidade da vogal ser A, se o F1 for 600. São só 2 casas decimais, né? Então é 0,0089. 0,089, tá? É um zero antes da vírgula e um depois. Então, probabilidade 9%. Se o F1 for 700, probabilidade de 96%. E se o F1 for 800, probabilidade de 99%, ou arredondando 100%. Tá? É a mesma coisa, só que de uma maneira automática. Tá? O dever de casa, ele termina aqui, mas numa análise real, a gente teria. É bom a gente plotar de alguma maneira, criar um gráfico de alguma maneira que mostre os modelos. Tá? E uma boa maneira é criar um gráfico que mostre valores previstos pelo modelo. Olha só que interessante. Aqui, esse box plot que a gente tem são os valores dos dados, tá? E o que o modelo faz? Ele faz modelos previstos diante dos dados. São valores que a gente quer prever para observações não feitas, para valores que a gente nem mesmo tem nos nossos dados, tá? Então, tudo que o modelo tenta fazer é justamente isso. Ele não vai dizer que a probabilidade de ser A é exatamente o que a gente tem nos nossos dados, mas ele vai usar os nossos dados para generalizar uma previsão, de maneira que se a gente pegar valores de F1 que nem estão aqui nos nossos dados, a gente consiga fazer uma previsão de qual seria a probabilidade dessa vogal ser A. Então, qual seria a maneira manual de fazer? Esse predict que eu usei aqui para 400, 600, 700, 800, manualmente eu poderia criar um table imenso. Poderia colocar aqui 100 valores, 500, 1000. Eu poderia pedir para ele fazer, por exemplo, se eu fosse fazer manual, eu pediria para ir de 200 Hz até 800 Hz em passos de 10 Hz. Então ele criaria um table em F1, teria 200, 210, 220, 230, até chegar em 800. Tá? Ficaria um table imenso. E o predict faria a previsão para cada um desses valores. E com esses valores previstos, eu poderia desenhar um gráfico, tá? Com ggplot. Do mesmo jeito que eu faço. ggplot, os dados seriam new PB, aí eu pediria para ele colocar uma linha, só que aí no método não seria mais LM, né? Seria GLM com uns outros argumentos ali dentro e tal, e ele desenharia. Agora, a vantagem do SJPlot é porque ele faz justamente isso de maneira automática, tá? Então, aqui fica um extra para vocês que não estão no dever de casa, mas para mostrar, tá? Se eu quisesse plotar valores previstos pelo modelo. De maneira muito fácil, com um comando só, usando o SJPlot, eu uso só o plot model, tá? Que ele já me dá. Então, aqui dentro do plot model, eu vou colocar o meu modelo, tá? Então, é o meu M2. E aqui em tipo, eu tenho que colocar type também, e aí vai, entre aspas, eu tenho que colocar um pred, de predict, para ele me dar um gráfico já com os valores em probabilidade, tá? Então, se eu só fizer isso daqui, olha só o que ele me dá, o gráfico que ele já gera. Ele já me deu um aviso aqui que eu vou usar ele para melhorar o meu gráfico, mas eu quero mostrar como é que seria ele de maneira automática. Então, de maneira automática, ele está aqui, ó. Esses são os valores que eu previ. Então, a F1 abaixo de 550, eu diria, a probabilidade é zero.
Como eu falei, essa linha aqui, ela não alcança o zero, ela vai infinitamente se aproximando do zero, mas arredondando é zero, tá? O modelo prevê que aqui em 700, não, em 750 para cima, a probabilidade de ser A é 100%. De novo, essa linha não alcança o 100, ela vai infinitamente se aproximando do 100, tá? Mas arredondando 100%. E onde está o local do pulo de probabilidade? Está justamente entre 600 e 700 Hz. Em 700, a probabilidade de CA é muito alta. Em 600, a probabilidade de CA é muito baixa. E entre esses dois valores, ela vai aumentando. Tá? Então, em 650, é um lugar que eu não conseguiria dizer se a vogal é A ou não. Está bem no meio do caminho. Pode ser uma, como pode ser outra. Esse sombreamento aqui que ele usa, cinzinha, ele usa o erro padrão para calcular o 95% de confiança, tá? Que ele tem. É como se, em vez dessa única reta aqui, pudesse ter várias retas ou uma reta grossona, assim, e tudo que está dentro dela é plausível em 95%. Agora, olha só o aviso que ele dá. Ó. Ele fala, consider using terms F1 all to get smooth plots. Aqui, ele pegou alguns valores, alguns saltos, tá? E se eu usar esse argumento aqui que ele está me sugerindo, ele faz os saltos, os incrementos em valor de F1 serem bem pequenininhos, de maneira que eu consiga uma curva bem suavizada, tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou só copiar aqui o que ele já me sugeriu, tá? Aqui, ó. E eu vou colocar esse argumento aqui, vírgula, adicionar esse argumento, e vou gerar um novo gráfico, e aí vejam como é que ele fica mais suavizado. Ó, então aqui ele me dá uma curva mais suavizada, tá vendo? Ele me dá esse S aqui bem suave, tá? As interpretações vão ser as mesmas, mas fica um gráfico visualmente mais aprazível, né? E bem informativo, tá? Mas, de novo, eu vejo aqui que em 600 a probabilidade de CA é bem baixa, em 700 a probabilidade de CA é bem alta, e entre os dois é onde tem o pulo, né? O salto de aumento de probabilidade. De 750 para cima, 100% de probabilidade de CA, de 550 para baixo, 0% de probabilidade de ser A. Tá? E é basicamente isso. Deixa eu ver. No script que eu vou disponibilizar para correção, eu mostro como criar esse gráfico aqui, exatamente esse de maneira manual, usando o Predict, para quem quiser brincar com o ggplot. E deixa eu ver o que mais. E eu mostro também como fazer, porque aqui a previsão está em probabilidade, né? Eu mostro como fazer também a probabilidade em logod. Que é interessante que aí dá para ver como que a escala de logod ela é linear. Por isso que a gente precisa fazer modelamento em logod, ela é linear. Em probabilidade, ela cria esse S, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu ver, era basicamente isso da tarefa de casa. Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone ou colocar no chat. Não? Então, beleza. Eu vou só relembrar para deixar reforçado aqui que a regressão logística ela é muito utilizada na área de aprendizagem de máquinas, né? Porque é uma tarefa de classificação, né? Aqui é como se você me dá um valor de F1 e eu vou classificar as vogais em A e em não A, né? Então é uma tarefa muito típica de aprendizagem de máquina, fazer classificação, e é muito utilizado na sociolinguística. Então, o Goldvarb, Varbru e tal, aquelas linguagens, aqueles programas lá da sociolinguística, o que ele está fazendo por trás é uma regressão logística. Agora, qual que é o problema desses programas? Eu acho que esses programas tiveram um grande papel em avançar uma sociolinguística quantitativa, mas ele deixou a área assim, como que com uma muleta, né? Tanto que na América do Norte, na Europa, o pessoal da sócio não usa mais esses programas, ou muito pouco, né? Eu chutaria que quase nada. No Brasil tem tido
um movimento de mudança, né, de saída desses programas e utilização do R. A Lívia Oshiro tem sido um dos maiores nomes nesse movimento, né? E é algo muito importante porque esses programas eles fazem algo automatizado, que por trás ele está fazendo uma regressão logística, mas o analista não necessariamente sabe o que está fazendo e como que funciona. E ele dá um output que é fácil de você reportar, mas sem entender muito do output, porque ele seleciona as variáveis que têm efeito, foram significativas, né? Mas aí, quando tem dados desbalanceados ou dados faltantes, ele dá uns códigos que nem sempre a pessoa sabe interpretar. Ele não dá o resultado em probabilidade e acho que nem log-odd. Se eu não me engano, ele dá em odd ratio. Que, enfim, é uma outra unidade que está aqui rolando durante a regressão logística, mas que é pouco intuitiva de interpretar, né? Que é o lance dos odds lá, das chances. A escala vai de 0 a 1 quando é pouca chance, de 1 a infinito quando é muito. É uma escala que a gente não tem muita intuição sobre ela. E aí fazer odd ratio, que é a razão de duas chances, é algo que não é muito intuitivo de interpretar, e aí o analista que é dependente dessas linguagens vai só pelo que o programa diz que selecionou. E sem conseguir ver tamanho de efeito, sem conseguir falar sobre probabilidade especificamente. E como eu estava falando, se tem dados desbalanceados ou faltantes, às vezes ele dá uns avisos e a pessoa simplesmente roda de novo, tirando aquelas variáveis, sabe? Então, toma decisões ad hoc que não tem sustentação nem da parte de análise de dados, nem da parte epistemológica da sociolinguística, né? Então, eu acho que teve o seu papel, cumpriu o seu papel, e está no momento de quem trabalha com sociolinguística dominar a sua própria análise, ter poder sobre a sua própria análise, sabe? E aqui a gente está fazendo uma coisa simples, mas se a gente tivesse com várias variáveis preditoras, o que a gente pode fazer? A gente vai fazendo na frente. O próximo passo seria olhar interações entre as variáveis preditoras. E aí o próximo passo, olhar os efeitos aleatórios, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então, você sabendo o que quer dizer essas coisas, te dá um domínio sobre a sua análise que é muito importante. Lembre-se que a responsabilidade de um pesquisador é muito alta. A gente quer fazer inferências e tirar conclusões e reportar conclusões sobre parâmetros verdadeiros de uma população que nós nunca vamos conhecer, o parâmetro completo da população, a partir de uma amostra pequena. Isso é uma tarefa de muita responsabilidade, né? E aí a gente fazer inferências de qualquer maneira e tirar conclusões muito categóricas de uma análise, mais ou menos, é algo muito sério, muito grave para a ciência, né? O que leva para essas crises de replicabilidade e tal. Então, ter domínio sobre a sua própria análise é algo assim de muito valor, tá? Então, parabenizo a todos que estão fazendo o curso e querendo realmente fazer isso, né?